Orientação da criança. Capítulo 47. Disciplina frouxa e seus frutos. O ensino deficiente afeta toda a vida religiosa. Um ai repousa sobre os pais que não têm ensinado os filhos a serem tementes a Deus. Antes lhes têm permitido tornarem-se homens e mulheres indisciplinados e sem controle. Durante sua infância, era-lhes permitido manifestar ira e teimosia, e agir por impulso, e trazem esse mesmo espírito para seus próprios lares. Têm temperamento defeituoso e domínio autoritário. Mesmo ao aceitar a Cristo, não venceram as paixões que permitiram governar seu coração infantil. Durante toda a sua vida religiosa, sofrem os resultados de seu ensino na infância. É coisa bem difícil remover a impressão assim feita sobre a planta do Senhor, pois para o lado em que se verga a haste, para este se inclina a árvore. Se esses pais aceitam a verdade, têm uma dura luta a travar. Seu caráter pode ser transformado, mas toda a sua experiência religiosa é afetada pela frouxa disciplina sobre eles exercida na infância. E os filhos têm de sofrer devido a essa educação defeituosa, pois sobre eles imprimem suas faltas até a terceira e quarta geração. Os Elis de hoje. Quando os pais, como Eli, sancionam e assim perpetuam os erros dos filhos, Deus certamente os levará ao lugar em que verão que não somente destruíram a sua própria influência, mas também a dos jovens a quem deveriam ter restringido. Terão de aprender lições amargas. Se os Elis de hoje, que se encontram por toda parte, buscando desculpas para os desvios dos filhos, assumissem prontamente a autoridade que lhes foi dada por Deus para os restringir e corrigir. Que os pais e tutores que passam por alto e desculpam o pecado dos que estão sob seus cuidados, se lembrem de que assim se tornam cúmplices desses males. Se em vez de limitar a transigência, fosse a vara do castigo usada com mais frequência, não com ira, mas com amor e oração, veríamos famílias mais felizes e a sociedade em melhor estado. A negligência de Eli é claramente apresentada perante todo pai e mãe da terra. Como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade de cumprir um dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus perversos filhos. Tanto o pai que permitiu a impiedade, como os filhos que a praticaram, eram culpados diante de Deus, e ele não aceitaria a oferta ou sacrifício por sua transgressão. A sociedade amaldiçoada por caracteres defeituosos. Quando serão sábios os pais, quando verão e reconhecerão o caráter de sua obra, ao negligenciarem exigir obediência e respeito segundo as instruções da palavra de Deus. Os resultados dessa frouxa disciplina vêem-se nas crianças quando estas saem para o mundo e assumem seu lugar à testa de suas próprias famílias. Perpetuam os erros dos pais. Seus traços defeituosos são largamente ampliados e eles transmitem aos outros os gostos, hábitos e temperamentos maus que lhes foi permitido desenvolver em seu próprio caráter. Tornam-se assim uma maldição, em vez de uma bênção para a sociedade. A impiedade que hoje existe no mundo pode ser atribuída à negligência dos pais em disciplinarem a si mesmos e aos filhos. Milhares e milhares de vítimas de Satanás são o que são devido à maneira nada criteriosa em que foram governados durante a infância. Severa censura de Deus recai sobre essa falta de direção. Afrouxando as rédeas da disciplina. Os filhos mal governados, que não são ensinados a obedecer e a respeitar, unem-se ao mundo e tomam os pais na mão, pondo neles um freio e levando-os onde bem lhes parece. Com muita frequência, justamente no momento em que os filhos deveriam mostrar incontestável respeito e obediência ao conselho dos pais, estes afrouxam as rédeas da disciplina. Pais que até aqui têm sido brilhantes exemplos de genuína piedade são agora guiados pelos filhos. Foi-se a sua firmeza. Pais que com singeleza de propósito têm suportado a cruz de Cristo e sobre si conservado as marcas do Senhor Jesus,
são levados pelos filhos para caminhos duvidosos e incertos, condescendendo com os filhos mais velhos. Pais e mães que devem compreender a responsabilidade que sobre eles repousa, afrouxam sua disciplina para satisfazer as inclinações dos filhos e filhas em crescimento. A vontade da criança é a lei reconhecida. Mães que têm sido firmes, constantes e inflexíveis em seu apego ao princípio, mantendo simplicidade e fidelidade, tornam-se condescendentes quando os filhos se tornam homens e mulheres. Em seu amor à ostentação, entregam os filhos a Satanás com suas próprias mãos, como os judeus apóstatas, fazendo-os passar pelo fogo a Moloque, desonrando a Deus para alcançar o favor dos filhos. Pais e mães estão dando rédeas soltas à inclinação dos filhos infiéis e assistindo-os com dinheiro e facilidades para fazê-los aparecer no mundo. Oh, que contas terão esses pais de prestar a Deus! Desonram a Deus e prestam toda a honra a seus obstinados filhos, abrindo-lhes as portas para divertimentos que no passado condenavam por princípio. Têm permitido que o jogo de cartas, festas e bailes ganhem seus filhos para o mundo. Na hora em que mais forte devia ser sua influência sobre os filhos, dando um testemunho do que significa o verdadeiro cristianismo, como Eli colocam-se sob a maldição de Deus por desonrá-lo e desrespeitarem aos seus reclamos, a fim de alcançarem o favor dos filhos. Uma aparente piedade não terá muito valor na hora da morte. Embora alguns ministros do Evangelho possam aprovar essa espécie de religião, os pais verificarão que estão abandonando a coroa da glória para obter lauréis que nenhum valor têm. Que Deus ajude os pais e mães a despertar quanto ao seu dever. Ser o que desejam que os filhos sejam. Sede o que desejais que vossos filhos sejam. Por preceito e por exemplo, os pais têm perpetuado à sua posteridade seu próprio cunho de caráter. Seu temperamento e suas palavras caprichosos, ásperos e descorteses são impressos nos filhos e nos filhos dos filhos, e assim os defeitos da má orientação dos pais contra eles testifica de geração em geração.